Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma função que foi também incluída aí recentemente no Excel no Office 365, tá? Que é a função filter, tá? Que na verdade nada mais é do que a função filtro, tá? Então, vamos lá para nossa tela do Excel que eu já vou te mostrar já, tá? Antigamente, como que a gente faria para filtrar, por exemplo, aqui no Excel, tá? A gente viria aqui, ó, vamos ver que a gente tem a nossa base de dados. Eu viria aqui, ó, tá? Selecionaria o meu cabeçalho, vim aqui, ó, aplicar filtro, tá? Filter. E aí, por exemplo, eu viria aqui, ó, e selecionaria o filtro que fosse interessante para mim, tá? Agora a gente tem uma fórmula para fazer isso, tá? Que é a fórmula filter, tá? Então, como que a fórmula filter funciona? Olha só, filter, tá? Ele pergunta para mim, ó, qual que é o intervalo que eu quero? O array. Toda vez que você vê o array, é o intervalo, tá? Então aqui, ó, vou selecionar todo o meu intervalo aqui, ó, tá? E vou travar aqui. Beleza. Vou colocar vírgula. Agora, ó, o que ele pergunta aqui pra mim, ó, o que eu quero incluir, tá? Então vamos supor que eu quero filtrar aqui, ó, por área. Então eu quero que a minha apareça só pra mim aqui, ó, as vendas que foram feitas na região norte, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a coluna que eu quero, onde vai estar o meu filtro, ó, selecionei tudo, tá? Vou travar aqui, eu vou dar, ó, igual, vou colocar aqui, ó, North Dublin, tá? Olha lá, apareceu aqui pra mim, ó, todas as vendas efetuadas no norte, na North Dublin. Se eu quisesse South, como que eu faria, né? Ó, eu colocaria aqui, viria aqui, eu só mudaria aqui, ó, South. Olha lá, ele muda automático para mim, tá? E eu poderia, inclusive, organizar aqui, ó, com a função sort, ó, tá? Eu vou colocar para organizar de acordo com a data, então dá minha coluna 1, olha lá. Ó, já traz todas as vendas aqui, ó, da região sul, tá? Em ordem cronológica aqui crescente, tá? Então, essa aula aqui não é sobre a função sort, então eu vou tirar daqui, tá? Tanto eu posso selecionar aqui, ó, a região sul, escrevi aqui na minha fórmula região sul, como eu posso fazer uma referência a uma célula, tá? Então, ó, vou vir aqui, ó, eu vou referenciar aqui, ó, a minha a essa célula aqui, ó, a P7, que é onde eu vou colocar a área que eu vou colocar, que eu quero selecionar, tá? Então eu dou Enter aqui, ó, ele vai dar um erro de cálculo. Por quê? Porque ele não existe nenhuma área vazia aqui. Então como que a gente faz para corrigir isso? Olha só, dentro da função filter aqui, ó, o último argumento é if empty, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, quando for vazio, o que eu quero que apareça? Ou eu posso colocar aqui, ó, vazio, tá, ó, entre aspas, vazio, ou eu posso escrever aqui, por exemplo, ó, no data. Olha lá. Tá? E aí agora se eu vier aqui, ó, e colocar, ó, região South, olha só, ele vai trazer aqui pra mim, tá? Ó, City Center, olha lá, tá? Então, beleza. Então a gente aprendeu aqui agora como que a gente faz pra filtrar com uma condição. E se eu quisesse filtrar com mais de uma condição, como que eu faria? Então vamos começar de novo lá, ó. Tá? Então vamos supor que eu quero configurar aqui, ó, eu quero filtrar de acordo com a região sul e o que foi vendido em bakery, tá? Na categoria bakery. Como que eu faria isso? Olha só, filter, tá? Vou escolher aqui, ó, o meu intervalo que eu quero, tá? Vírgula. Agora o que eu vou incluir? Bom, primeiro eu vou incluir a área. Então onde está a minha área? Tá aqui, ó, na minha tabela, tá? Vou travar. Qual que é a área que eu quero, né? A South, tá aqui, ó. Beleza, então esse é o primeiro critério. Agora eu preciso colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? Eu vou colocar essa aqui entre parênteses e vou usar o sinal do asterisco, ou do vezes. O que é o sinal do vezes? Ele vai criar filtros ao mesmo tempo. É como se eu usasse a função E. Eu quero filtrar o que foi vendido na região sul e bakery, tá? Os dois tem que acontecer ao mesmo tempo, tá? Então tudo que foi vendido na região sul de bakery. Para isso eu vou usar o sinal de
asterisco aqui, tá? Beleza, então qual que é o segundo filtro então, ó? Vamos lá. Então o primeiro filtro aqui, ó, a minha área. O segundo filtro é a minha categoria. Onde está a minha categoria? Tá aqui, ó. Selecionei, tá? Então eu quero igual a qual célula? Eu quero igual a célula aqui onde está a minha categoria, tá? Vou dar um F4 aqui para travar. Vou fechar o meu parênteses e vou colocar aqui, ó, o entre aspas aqui para ficar vazio se não tiver data. Então olha lá o que está acontecendo agora. Ele filtrou aqui para mim, ó, tudo que tá, ó, região sul e bakery, ó. Olha lá. Tá? Não tem mais nada além disso. Então se eu quiser agora, ó, vir aqui e selecionar aqui, por exemplo, ó, bakery e cleaning, ó. Tá? Então, essa função, ela vai acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, ela vai filtrar tanto a South quanto a Bakery. E se eu tirar a Bakery daqui? Ó, ele vai dar erro. Por quê? Porque essa função que a gente usou aqui, ó, com asterisco, ela vai fazer a junção dos dois filtros, tá? Então, ela vai fazer quanto que vendeu na área South Dublin e quanto teve numa categoria específica. Eu não tenho nenhuma categoria vazia aqui, por isso que tá dando vazio aqui, tá? Então, eu sempre, quando eu uso o asterisco aqui, eu tenho sempre filtros combinados. Então, eu sempre tenho que ter alguma categoria aqui, ó, nesse caso, né, ó, qualquer uma que fosse. Tá? E se eu quisesse fazer isso com 3, eu faria da mesma forma. Eu continuaria aqui, ó. Colocaria aqui, ó, o asterisco e abrir parênteses, tá? Agora eu vou filtrar por marca, tá? Por brand. Então, onde está a minha brand? Está aqui, ó. Vou travar, né? E é igual a qual célula? Aqui, ó, a minha brand aqui, ó. Vai dar erro de novo, ó. Vou travar e vai dar erro de novo. Vai ficar 0, ó. Por quê? Porque o brand está vazio lá, tá vendo, ó? Vai dar erro de novo. Agora se eu vier aqui no brand e der Tesco aqui, ó, olha lá, ele vai trazer, ó, tudo que foi vendido na região sul, Frozen, tá? Na categoria Frozen da marca Tesco, tá? Então, o asterisco ele é usado quando eu quero fazer filtros complementares ou combinados, é como se fosse E, lembra o asterisco é o E. Então eu quero que o filtro seja na região sul e categoria Frozen e marca brand, tá? E se eu quisesse coisas separadas, tá? Eu quero, por exemplo, região sul, tanto região sul quanto Frozen, tá? Então como que eu faço isso? Olha só, em vez de usar o sinal de asterisco, tá? Eu vou usar o sinal de mais, que seria o ou região sul ou Frozen, tá? Então, ó, igual o sinal de mais e o sinal de mais aqui, ó. Olha só o que ele tá trazendo aqui, ó. Ele tá trazendo, tá vendo, ó, região sul aqui, ó, tá? Mas aqui é drinks, porque tanto faz aqui o segundo filtro. Por quê? Porque eu tô usando o sinalzinho de mais aqui, ó. Tá? Então ele traz, ó, sul, drinks. Aqui, ó, ele tá trazendo Frozen, mas a área é City Center, porque ele tá trazendo ou South Dublin ou Frozen, ó. Frozen, South, tá? South, Frozen e assim por diante, tá? Então, é dessa forma que a gente vai filtrar os dados. Se a gente não colocar nenhum, se for só um filtro, não preciso colocar entre parênteses. Se for mais de um filtro combinado, eu vou usar o asterisco. Se for um filtro ou outro filtro, eu vou usar o sinalzinho de mais, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí para você, tá? Essa aula. Se não ficou, reassiste a aula, tá? Pratica, porque essa forma também vai ser um ganho de produtividade aí no seu dia a dia com o Excel, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.